11 horas e 58 minutinhos. 11h58, ponto final. Já anunciei aqui, né, os ganhadores do sorteio dos 2 pares de ingressos, a Alessandra Menegari e o Lucas José da Silva, que vão passar aqui pela educadora, na recepção, falar com a Gabi para retirar os ingressos, e amanhã tem mais. E assim eu coloco um ponto final no A Voz do Povo de hoje, para estabelecer o colóquio, desde já, com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui para daqui a pouco apresentar o Educadora Meio-Dia. Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta quinta-feira, neste último dia do mês de dezembro. De novembro, por enquanto? De novembro, perdão, de 2017, nesse dia 30 de novembro. Vou começar com uma notícia. Desembargador / OAB em ação em que advogados de Lula pedem destruição de grampos. Os advogados do Lula queriam destruir provas contra o Lula. Acontece que os advogados do Lula recorreram ao Tribunal Regional Federal contra a decisão do juiz Sérgio Moro, porque petista chama bandido de herói, né? Porque para petista, bandido é herói do povo brasileiro. Herói não, herói é Sérgio Moro. Esse é herói do povo brasileiro. Esse não é bandido. Sérgio Moro é herói do povo brasileiro. Lula não. Dirceu não. E outras figuras não. Mas os advogados do Lula, que de herói não tem absolutamente nada, entraram contra uma decisão na Justiça Federal do juiz federal Sérgio Moro, que proibiu a destruição dos grampos. O Conselho Federal da OAB e a seccional da OAB de São Paulo decidiram apoiar o pedido do escritório que defende o Lula. Segundo a entidade, as interceptações foram feitas ou ferindo o direito ao sigilo das comunicações entre advogado e cliente, o que é um absurdo, porque numa investigação, um juiz de direito pode sim solicitar a quebra do sigilo telefônico. Um promotor de justiça pode sim solicitar a quebra do sigilo telefônico, sobretudo de figuras nefastas como Luiz Inácio Lula da Silva, que representaram o que Luiz Inácio Lula da Silva representa para o nosso país. Aliás, eu vou rememorar o petista, porque o petista tem memória seletiva, memória e moral seletivas. Escrevi ontem no Facebook. Aliás, como eu tenho saco roxo, o que eu escrevo no Facebook, eu mantenho, eu não apago. As minhas publicações no Facebook são mantidas. Porque eu não sou frouxo, porque eu não sou bunda mole, porque eu tenho opinião e vou com ela até o fim, porque eu não volto atrás. Eu conheço muito bem o modo de agir de algumas dessas figuras aqui em Limeira, até porque eu fui vítima delas, né? Ao longo do governo passado, que tinha uma participação considerável do PT. Aliás, era uma aliança PT-PMDB no governo passado. Estou falando do governo municipal aqui de Limeira. Aliança PT-PMDB. E os petistas não viam problema nenhum nessa aliança fisiológica. Os locais com o PMDB. Assim como em esfera nacional, os petistas jamais viram problema na aliança fisiológica com o PMDB de Sarney, Jucá, Renan, Michel Temer. Nem com o Paulo Maluf eles viram problema. Porque é assim. É a prática da moral seletiva e a prática da memória seletiva. Se é bom pra gente, então tá bom. Se nos é útil, então tá bom, né? Se o Lula precisar abraçar o Maluf, se for útil pra gente garantir votos e garantir que o projeto criminoso de poder do PT seguisse à época como seguiu, não tem problema nenhum abraçar o Maluf, não tem problema nenhum abraçar o Sarney, não tem problema nenhum abraçar Renan e Jucá e Eduardo Cunha. Eles não viam, os petistas não viam problema. Não houve manifestação de nenhum petista nesse país contra a aliança PT-PMDB. Pelo contrário, eles foram às ruas, fizeram campanha
campanhas, e votaram na aliança PT-PMDB. E elegeram a aliança PT-PMDB. Elegeram Lula, aliançado ao PMDB 2 vezes. Elegeram Dilma, aliançada ao PMDB 2 vezes. Então, petista, desmemoriado, foi você que votou no Temer. Foi você quem colocou o Temer na presidência da República. Porque caso a nossa, aspas, saudosa presidenta Dilma Rousseff precisasse se afastar por um mês, por uma viagem, ou por uma questão de saúde, quem assumia? Era o Michel Temer. E aí petista nenhum abria a boca para reclamar. Como petista nenhum abriu a boca para reclamar. Afinal de contas, estava seguindo o projeto criminoso de poder do PT. Qual é o problema da presidente se ausentar em caso de necessidade e assumir o lugar dela, Michel Temer? Nenhum. Aí petista não fazia troça com o Temer, aí petista não tirava sarro do Temer, aí petista não pedia fora Temer. Afinal de contas, pedir fora Temer era pedir fora PT. Ah, mas o petista se sentiu traído pelo PMDB. Ah, tá. Eu entendi. Então o PMDB teria que seguir junto com o PT, afinal de contas fizeram uma aliança lá atrás e o PMDB não poderia, aí sim, como fez, cuidar dos seus próprios interesses, como o PT sempre cuidou dos seus próprios interesses. Não, não pode. Isso só o PT pode fazer. Pedir impeachment de presidente da República, só o Lula pode pedir. Pedir o impeachment de Fernando Collor de Mello, só o PT, que havia perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, podia pedir. O PT podia. O Lula podia dar entrevista, subir em palanque, fazer campanha, pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, que afinal tinha ganhado a eleição dele no começo dos anos 90. Então, aí podia. Aí podia. Quando o PT é que teve a cabeça pedida, não podia mais. Não podia mais. Era perseguição da mídia, era perseguição do que o Lula chamou da República de Curitiba. Graças a Deus, brasileiro de bem, agradeça todos os dias a República de Curitiba, a existência da República de Curitiba. Agradeça todos os dias a existência e a atuação firme, presente, honesta, íntegra de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol e de seus pares de Ministério Público, de Sérgio Moro e de seus pares da Justiça de Curitiba. Ainda bem que eles existem. Ainda bem que eles existem. Ainda bem que estes sim, muito embora não requeiram a condição de herói, agem como heróis brasileiros. Ainda bem. Ainda bem. Sem eles, provavelmente, nós continuássemos afundados em escândalos como o Mensalão, que passou batido. O Mensalão passou absolutamente batido. O Mensalão é de 2005, minha gente. Depois disso, o PT ainda governou o país 3 vezes. Ganhou 3 eleições. E o Petrolão também passaria batido. Não fosse a ação da Operação Lava Jato. Essa frase não é minha, é de Ricardo Boechat, o maior patrimônio da nação. A Operação Lava Jato é o maior patrimônio da nação, é o maior patrimônio dos brasileiros. Não há a menor dúvida quanto a isso, pelo menos a gente de bem pensa assim. Eu estou me referindo a isso porque tem petista reclamando a vinda do presidente Michel Temer a Limeira no próximo sábado. Então, para o petista, a dor de cotovelo ainda não passou, ele se sente traído. O PT ter traído o Brasil, o Lula ter traído os pobres, para o petista não é problema. Repito, o petista trata bandido como herói. O problema foi a dona Dilma Rousseff ter caído e o vice-presidente da chapa, que o petista votou mais de uma vez, ter assumido. Ué, por que, petista, você nunca se queixou do Michel Temer enquanto votou nele? Por que, petista, você nunca foi a público, nem ao Facebook, reclamar do Michel Temer enquanto ele fazia o jogo que lhe interessava? Hein, petista? Responda essa pergunta. Eu realmente gostaria de saber da resposta do petista. Ou será que o petista, a memória do petista dura quanto tempo? 5 minutos? Dali a 5 minutos ele se esqueceu? Dali a 5 minutos ele se esqueceu?
eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Aliás, eu não esqueço do que fui vítima quando o PT foi o governo dessa cidade. Eu não esqueço. Eu não guardo mágoa, porque eu não tenho hábito de guardar mágoa de ninguém. Mas eu não me esqueço de manobras que houve naquela época, de funcionário público abandonar o trabalho, no horário de trabalho, para ir à Câmara Municipal para fazer denúncia infundada contra mim na Comissão dos Direitos Humanos, que era presidida por um petista. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço do funcionário público, comissionado, não era concursado, abandonar o horário de trabalho para ir à Câmara, a mando do poder, para fazer denúncia inverídica, mentirosa, infundada contra mim na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Limeira. Tudo isso é verdade. Eu me baseio na verdade, somente na verdade. Eu não invento histórias e nem aumento fatos. Esse é só um dos exemplos de como age o PT. De como persegue, quando tem o poder, evidentemente, das coisas que é capaz de fazer. Agora, que conversa é essa, hein? O Rubi vai ser entregue com 1 ano de atraso. O Rubi é um programa do governo federal, financiado pela Caixa Econômica Federal. É do programa Minha Casa Minha Vida. Tá vendo, petista, como eu não sou incoerente, eu não sou mentiroso? Criado pelo PT, um dos programas sociais criados pelo PT. Foi conseguido na administração passada, do Paulo Radiche. Foi desenrolado na administração passada, está sendo entregue agora. Qual é o problema? O prefeito Mário Botion nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com o Rubi. Ele não pode e não deve capitalizar essa entrega do Rubi. É claro que ele vai tentar fazer isso. Ele é político. Ele vai tentar capitalizar em cima dessas 900 famílias. Mas qual é o problema que venha? Um programa que tem também a participação do governo do Estado. Qual é o problema receber Geraldo Alckmin aqui? Qual é o problema receber Michel Temer aqui? Ou será que só o Lula pode fazer campanha, pré-campanha, extemporânea, fora de hora? E o Bolsonaro? O Lula pode fazer caravana da cidadania, o Lula pode fazer pré-campanha, condenado à cadeia. Está fazendo pré-campanha e pedindo voto. Ele pode. Segundo a moral do petismo, ele pode. Ah, tá. Bolsonaro pode também. E o Geraldo Alckmin, governador do Estado, em mandato, com mandato em exercício, e o Michel Temer, presidente da República, com mandato em exercício, não podem vir a Limeira em uma entrega de unidades habitacionais, oriundas de um projeto habitacional do governo federal com a participação do governo do Estado. Eu gostaria de entender essa lógica de raciocínio. E gostaria de dizer o que eu publiquei ontem no Facebook, uma vez mais, e não apaguei, porque eu não apago. É a minha opinião. E é verdade. Não tem mentira no que está colocado lá. É verdade. Quem pratica radiodifusão ilegal, que é atividade criminosa, passível de prisão, não pode criticar ninguém. Não dá para criticar ninguém. Se você anda na linha, se você faz tudo da maneira mais correta, se você é um cidadão de bem, cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres, trabalhador, pagador de impostos, aí você fala o que você quiser, de quem você quiser, afinal de contas, você é que paga as suas contas e você paga seus impostos ao governo, aos governos, né? Não é um governo só. Agora, se você faz radiodifusão ilegal, se você vive na ilegalidade, quase numa clandestinidade, se você desrespeita a legislação, você não pode abrir a boca para fazer crítica a ninguém. Você tem que se recolher, né? Sendo você uma pessoa de bem. Se não for o caso, aí tudo bem, aí, né? Eu não posso fazer absolutamente nada. Agora, opinião, mantenha a opinião. Não afrouxe.
Mantenha a opinião. Até porque opiniões e posturas separam as pessoas, colocam as pessoas em lados opostos. E aí fica claro quem é quem. Aí fica claro quem se comporta e como se comporta. Quem é bom e quem não é tão bom assim. Você quer encerrar por aqui, Iva? Tô vendo que você tá olhando no computador. Eu tô ouvindo você falar aí. Tô ouvindo você falar. Você tá falando para qual petista que você tá falando isso? Eu estou falando para os petistas de uma maneira geral. Afinal de contas, foram os petistas que votaram no Michel Temer, né? Para vice-presidente da República. Muito bem. E o que mais que a gente tem para falar hoje? O que você quiser falar. Eu quero falar de uma operação da Polícia Federal que passou aqui por Limeira, rapaz. Levou algum empresário de Limeira embora. Uma operação da Polícia Federal, Operação Caríbides, que na manhã desta quinta-feira realizou mandados de busca e apreensão em Maceió, região metropolitana de Maceió, além de Salvador, Limeira e Brasília. Aqui em Limeira, um empresário, foram na casa de um empresário, o empresário não estava, apreenderam lá, e agora eu falei que levaram o empresário, não sei se levaram o empresário. Apreenderam um pacote de documentos na casa desse empresário aqui de Limeira. Essa operação é uma investigação de um caso ligado à construtora Norberto Odebrecht, da construção de uma obra lá em Alagoas, de um canal não sei das quantas, de quase 34 milhões de reais. E alguém de Limeira está nessa história. Não disseram aqui o nome da pessoa, mas alguém de Limeira, se não foi levado, será levado. Já documentos foram levados aqui da casa de um empresário aqui de Limeira por conta dessa operação da Polícia Federal. Essa é uma história que passa aqui perto da gente, né? O Canal do Sertão, obras do Canal do Sertão, lá em Alagoas. O governador Teotônio Vilela tá nessa história aí, é acusado. E esse empresário aqui de Limeira está no meio da história. E a outra história que eu estava vendo aqui, que eu estava lendo aqui, que me assustou, né, ao ler a notícia, eu pensei, caramba, como é que pode, né? Um antigo comandante da Polícia Militar de Piracicaba, ex-comandante da Polícia Militar de Piracicaba, o Antônio Carlos Veronese, de 67 anos, foi preso junto com o filho dele por receptação com 120 quilos de fios que tinham sido furtados da Vivo, da operadora Vivo. Provavelmente tem um cobre, né? Filho dele tem uma empresa de ferro velho, acho, coisa assim, e ele e o filho foram presos com 120 quilos de fios furtados da Vivo. A receptação foi encaminhada ao presídio Romão Gomes, ex-comandante da Polícia Militar de Piracicaba. Fiquei impressionado com a notícia, porque eu lembro desse comandante, Veronese. Só tem quem rouba porque tem quem compra, não é? O comércio de cobre acontece por conta disso. Né? E é muito comum isso. No começo desse ano, roubaram no Pradão. Você se lembra que no começo desse ano, no estádio do Pradão? Aliás... Foram roubados cabos e fios de cobre? Aliás, falar em Pradão... Você tem passado lá? Você não tem passado, né? Não. Não pelo Pradão, pelo Clube de Campo do Independente? Não, nem sei qual é a situação agora, legalmente falando. Nossa, bom, aquilo lá não sei se foi leiloado, se o leilão foi suspenso, não sei qual é a situação. Não, parece que não conseguiram leiloar, né? O Clube de Campo do Independente está abandonado lá faz um tempão, né? Mas agora tem um portão ali, um portão grande de ferro, do lado de lá, não na entrada, nos fundos do Pradão, do Clube de Campo. Do Clube de Campo. Desculpe.
nos fundos do clube de campo tem um portão que, na de metal verdade, lá. não é nem clube de campo, né? É um clube social, né? É um clube da cidade. O clube de campo era da Inter e a Inter perdeu o clube de campo dela nas proximidades do Horto Florestal de Limeira. O próprio Galícia chama de clube de campo, né? É o clube do Galo. Eu estou usando a nomenclatura que é dada pelo próprio torcedor do Galo. É no meio da cidade. Sim, né? Você tem razão, é um clube social. Mas o próprio Galícia chama de clube de campo. Mas, enfim, lá nos fundos, não na rua da entrada, na outra rua, lá nos fundos, tem um portão de metal lá, que tombou, está caído lá. Aquilo lá está escancarado, está aberto, entra quem quer, sai quem quer, faz o que não quer, matagal. Um negócio impressionante. Aquela situação lá, não sei o que pensar daquilo, né? Não sei que situação, a diretoria do Galo, o que vai fazer com relação àquilo, se tem salvação, se já está tudo perdido. Eu tenho a impressão que não, eu tenho a impressão que aquela área já foi a leilão, aquela área não pertence mais ao Independente Futebol Clube, ela deve ter sido arrestada, né? Não sei como para pagamento de dívidas que o Independente possa ser. Agora, eu sei que tanto o Internacional quanto o Independente tem dívidas. Agora, quais são essas dívidas, eu não faço a menor ideia. Se são dívidas fiscais, tributárias ou só trabalhistas, eu realmente não sei. Não sei responder. Alguém chegou a levantar que o Independente devesse algo em torno de 15 milhões de reais, que a Inter devesse algo em torno de 20 milhões de reais, o que, se levando em conta o que tem de patrimônio e o que tem de receita, tanto para a Internacional quanto para a Independente, são dívidas praticamente impagáveis, né? Como é que o Independente vai pagar 15 milhões de dívidas e como é que a Internacional vai pagar 20 milhões de dívidas? É diferente, por exemplo, do Corinthians ou do Palmeiras ou do São Paulo deverem 20 milhões, porque numa negociação de atleta, né, num prêmio o Corinthians foi campeão brasileiro, o prêmio do Campeonato Brasileiro é quase isso. Então, é diferente, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos têm fontes de receita que os times de Limeira não têm. Agora, a situação depende de apuração. Vamos fazer uma apuração para saber qual é a situação do clube de campo, do clube social do Independente, porque, ao que parece, alguém haveria arrematado o clube do Galo, mas aí chegou-se à conclusão lá dentro. Me parece que houve até a participação do Valmir Caetano, que é advogado do assessor do José Roberto Bernardo, presidente da Câmara. O Valmir Caetano teria defendido o Independente porque chegou-se à conclusão que no leilão o imóvel foi por muito menos do que valia. Mas aí é aquela situação, né? A empresa fale, não tem recursos para cobrir as suas dívidas, as primeiras contas a pagar são as trabalhistas, né? Não tem recursos para pagar as suas dívidas trabalhistas. Aí algum bem da empresa, se é que a empresa tem um bem, vai a leilão. E depois os proprietários da empresa vão à justiça questionar o valor do leilão. Isso é comum, né? Aconteceu recentemente aqui em Limeira, numa empresa conhecida que quebrou e cujo imóvel, que era um dos bens da empresa, foi a leilão e foi arrematado esse imóvel, e os proprietários da empresa acham que o valor que foi pago pelo imóvel é menor do que o valor real do imóvel. Isso é comum, isso acontece todo dia. Eu não sei como é que está a situação do clube de campo, ou do clube social, do clube, enfim, do Independente, aquelas dependências todas lá. A situação deve estar muito ruim pela aparência daquilo lá, deve estar péssima a situação. Agora, se a diretoria do Galo já deu aquilo por perdido, entregou os pontos e não vai mais atrás de absolutamente nada, porque não vale a pena, então o que a gente pode falar aqui... Não, mas eu estou acabando de dizer, a diretoria do Galo tentou, através de uma ação impetrada pelo Valmir Caetano, que é advogado... Tentou, eu não sei o que conseguiu, estou desinformado sobre isso. Não deve ter conseguido nada, porque aquilo está completamente abandonado, ninguém mais está indo mais atrás daquilo lá está largado. Mas não é mais do Galo. Bom, todos os efeitos não é mais do Galo, não pertence mais ao Galo. O que eu quero dizer é que não importa de quem seja. Se é do Galo, se não é do Galo, se é do Galo da Galinha, não me interessa. O que interessa é o seguinte, aquilo está um abandono, uma precariedade só, e o poder público, no caso dona Prefeitura,
assim como eu passei por lá e vi aquele estado de coisas lastimável lá, a dona prefeitura poderia dar uma passadinha lá e fazer alguma coisa, limpar, passar uma máquina lá, jogar um desinfetante, jogar um veneno. Eu discordo de você. Eu acho que isso não é obrigação da prefeitura. Como que não é, cara? O Independente é uma entidade privada. O Independente perdeu aquilo. E daí que é uma entidade privada? Aquilo está lá, eventualmente não, possivelmente para ser leiloado. Se está ali para ser leiloado, quem cuida daquilo é a justiça. Ou é o leiloeiro. Você se esquece que a propriedade pode ser privada. Mas você está atribuindo à prefeitura uma responsabilidade que não é dela. Como que não é? Como que não é? A prefeitura não é responsável pelo combate à dengue nessa cidade? Não é de responsabilidade da prefeitura? É responsável pelo combate à dengue. Sim. Entrar naquele imóvel e vasculhar possíveis focos de dengue, a prefeitura pode. Agora, a prefeitura entrar, lavar, limpar, tirar o mato, recolher o portão que está enferrujado, colocar um outro no lugar, isso não é responsabilidade da prefeitura. Mas não foi isso que eu falei. Falei para ir lá cortar o mato, limpar, fazer uma vistoria e intimar quem de direito... intimar quem de direito a fazer alguma coisa ou intimar quem de direito a notificar quem de direito que será responsabilizado, será cobrado, como é feito para qualquer cidadão que tem um terreno que não limpe. Ele é notificado de limpar. Se não limpar, a prefeitura vai lá, limpa e lança a dívida na dívida ativa do sujeito, não é isso? Ali é a mesma coisa. Está nas mãos da justiça. Que se notifica a justiça, ô dona justiça, como é que vai fazer? Aquilo lá está uma calamidade pública. Os vizinhos lá podem ser infectados por mosquito da dengue, pode ser picado por um escorpião. Como é que eu faz? Eu estou recebendo uma informação aqui do Lucas Moraes, que é nosso ouvinte. O Lucas é ex-presidente do Independente. Aliás, foi um presidente vitorioso à frente do Independente. Ele está dizendo que o clube foi a leilão. E essa é a única informação que ele me passou até agora. Foi a leilão. E o clube... Alguém arrematou? E o clube perdeu. Alguém arrematou? O Independente não é mais dono do clube. Então alguém arrematou. Arremataram. Foi a leilão, alguém arrematou. Arremataram, ele está completando aqui. Agora, esse processo, eu vou pedir ao Lucas que diga se o processo está finalizado ou não. Porque se ele estiver finalizado, Ivan, aquele imóvel tem um dono. Sim, se alguém arrematou... O Independente entrou com uma ação... É o novo dono. Exatamente. Sim, o Independente entrou com uma ação na Justiça, é o que eu acabei de falar, questionando os valores, essa ação está correndo na Justiça. Pois então... Agora, há que se perguntar de quem é a responsabilidade do imóvel. Eu acho que a responsabilidade não é da prefeitura. Eu passo a maior parte do tempo fazendo críticas à prefeitura, ao prefeito municipal. Nesse caso, eu acho que a responsabilidade não é da prefeitura. Olha. A responsabilidade, segundo o ex-presidente do Independente, o Lucas Moraes, é do arrematante. Tá. Arrematante. Então, o arrematante está sendo questionado. O arrematante tem que tirar o mato, tem que limpar o terreno, tem que fazer uma manutenção mínima que seja. Mas aí o arrematante vai dizer assim, mas pera um pouquinho, isso aí está sendo... Eu entrei no leilão, ganhei, só que o Independente está questionando os valores, eu ainda não sou o legítimo dono desse negócio. E aí, eu não sei quem é o legítimo dono. Se é o Independente, se é o arrematante, se é a Justiça que dá a palavra a respeito dessa situação. O que eu sei é o seguinte, ali tem uma situação de saúde pública. Tem uma situação de saúde pública. É isso que eu estou falando. Eu não estou preocupado se o Independente é o dono, se o Independente vendeu, se deixou de vender. Não é essa a minha preocupação. Essa é uma preocupação que tem que ser do Independente, não minha. Eu agradeço. A minha preocupação é que ali tem uma situação de saúde pública. Eu agradeço o Lucas Moraes, ele vai procurar mais informações. Nosso departamento de jornalismo vai fazer a mesma coisa. Eu também acho que pode ser uma questão de saúde pública. De saúde pública. Mas se o imóvel foi arrematado, eu acho que me parece mais coerente a linha de raciocínio do Lucas. A responsabilidade é do arrematante. E nós já discutimos isso aqui. Aquele casarão do centro da cidade ao lado da Praça Luciano Esteves, na frente do Itaú. Nós já discutimos isso aqui. A prefeitura procura o proprietário não faz absolutamente nada. Eu tenho a impressão que o trâmite é esse. Eu tô falando em cima de hipóteses, nesse caso. E quando eu tenho certeza, eu cravo. Quando eu não tenho certeza, eu deixo claro que eu estou falando em cima de hipóteses. Ao que me conste, a prefeitura tem de informar o proprietário, notificar o proprietário, cobrando dele uma atitude.
A prefeitura cobra dele uma atitude. Muito que bem. Se ele não toma essa atitude, aí eu tenho a impressão que a prefeitura pode entrar no terreno e pode limpar o terreno. Agora, atribuir essa situação do Clube do Independente à prefeitura não me parece correto. Não é assim, Caio Bortolã. Não é assim, Caio Bortolã. Tem uma situação ali de saúde pública, e eu tenho debatido aqui no A Voz do Povo essa semana passada, a gente tem falado sobre isso, sobre a burocracia que é essa situação na Prefeitura de Limeira, de você notificar proprietário. Tem toda uma burocracia, prazos que têm que ser cumpridos, que são legais, porém, eles são contra o interesse público. Tá bom, eles não vão ao encontro do interesse público. Mas são assim há muitos anos, mas você pode mudar. Porque assim há muitos anos vai ficar assim o resto da vida? Não vai ficar assim o resto da vida. Mas eu estou querendo dizer que isso pode, eu não estou fazendo defesa de prefeito nenhum, mas isso pode deixar o Mário Botion, que é o prefeito agora, pode ter deixado o Paulo Radich, que foi o prefeito anterior, ou até o Silvio Félix, ou o Pejon, ou o Pedrinho Quil, em algum momento de mãos atadas, porque o funcionamento é assim. A máquina pública, Ivan... Todos eles estão de mãos atadas. O Brasil foi feito para não funcionar. O Brasil é um país que foi concebido para não funcionar. E nós aceitamos. A máquina pública foi feita para não funcionar. E nós aceitamos. Então, muitas vezes nós criticamos aqui o agente público e o agente público tem culpa parcial do problema. Eu, de novo, não tenho procuração para defender ninguém, pelo contrário, eu sou o maior crítico do atual prefeito. Mas nesse caso em específico, eu acho que não tem muito o que fazer, a não ser no período das chuvas, no período do verão, entre aspas, invadir esse local, porque aí tem sim o mutirão da dengue. Aí é uma outra situação que remete ao que você acabou de falar, de saúde pública. Né? Na questão da saúde pública, porque se era um clube... Eu nunca fui ao Clube do Galo, eu fui ao Clube de Campo da Inter algumas vezes. O Clube do Galo tinha piscina? Ou tinha só um salão? Sim, tinha piscina também. Parque aquático. Então... A situação... Salão social, parque aquático. Eu sei que o Clube do Galo tinha um salão grande, um salão bom, onde aconteciam eventos, onde aconteciam shows. Era um clube, era um belíssimo clube. Eu não sabia se tinha piscina. Agora, tendo piscina, fica mais perigoso ainda. Né? Fica mais perigoso ainda. Em termos de saúde pública. Agora, você se lembra que Limeira teve um prefeito que foi preso porque cortou um galho de uma árvore, né? Foi preso. Foi levado preso. E um homem de bem, um homem honesto, o doutor Paulo D'Andrea, foi levado preso porque cortou o galho de uma árvore. Paulo, que a memória, né? Com todo respeito, que a memória do doutor Paulo D'Andrea merece, prefeito de Limeira por tantas e tantas vezes, portanto reconhecido pelo povo de Limeira como um bom gestor, com todo respeito, que a memória do doutor Paulo Veronese D'Andrea? Palmiro Paulo Veronese D'Andrea. Palmiro Paulo Veronese D'Andrea, obrigado. E com todo o respeito que a memória dele merece, ele foi tomar um cafezinho na delegacia, ele não foi preso. Tá bom, você coloca como se fosse uma coisa absolutamente agradável, né? A viatura de polícia chega na sua casa, você entra na viatura de polícia, você é levado pela viatura de polícia ao plantão e chega no plantão e foi tomar um cafezinho. Ele não foi preso, cara. Isso é rotina de bandido, não é rotina de gente de bem. Paulo D'Andrea foi um homem de bem. Paulo D'Andrea foi levado, isso que eu tô dizendo. Se passou a noite preso ou não, foi levado preso, sim, senhor. Por isso que eu estou dizendo. Com todo o respeito que a memória dele merece. Com todo o respeito que a memória dele merece. Foi uma coisinha qualquer. Para se estabelecer a verdade dos fatos, o doutor Palmiro Paulo Veronese D'Andrea não foi preso. Eu discordo. Ele foi levado a delegar pela condição dele de prefeito. Eu discordo. Pelo respeito à condição dele de prefeito. Ele foi levado à delegacia, tomou um cafezinho lá, enquanto seus advogados estabeleciam
o que fazer diante daquele caso lá, e foi tudo perfeitamente estabelecido e resolvido. Ele não precisava ter sido. Não foi preso. Ele não precisava ter sido levado. Porque você, do ele jeito não que você precisava fala, ter sido parece levado. que o doutor Paulo foi conduzido coercitivamente, algemado no camburão, Ele chegou foi lá, conduzido. foi colocado atrás das grades. Ele Não foi foi. isso que E aconteceu. você A quer realidade dos reinventar a fatos história. é. Você quer reescrever a história. Eu. Ele foi levado. Senhor Paulo D'Andrea, senhor Palmiro Paulo Veronese D'Andrea. Uma coisa é propaganda política, outra coisa é a verdade dos Prefeito fatos. de Limeira por 3 vezes, um homem de bem, um homem honrado. Sim. Aliás, um homem já falecido, há Sim, eu muitos tô falando anos em falecido. memória, em respeito à memória dele. Paulo D'Andrea foi levado na condição de preso. Ele não foi chamado, intimado pelo delegado. Olha, doutor Paulo, o senhor pode vir à delegacia prestar um depoimento? Ele foi de camburão. Algemado no camburão Ele e foi foi de camburão. colocado atrás das grades. Ele Você quer foi me de camburão. convencer disso? Ele foi de camburão. Você quer convencer desqualificar um fato, você quer reescrever a história. Não quero reescrever Você quer reescrever a Quero história. estabelecer a verdade dos fatos. Essa coisa de que o doutor Palmiro Paulo Veronese D'Andrea, com todo respeito à memória dele, por favor, foi levado, foi preso por causa da coisa. Não, isso foi, na época se falou disso por conta de propaganda política. Havia uma guerra política aqui. Aliás, ele só foi preso. Havia uma guerra política. Ele só foi aqui. preso porque ele não era o prefeito de então. O prefeito de então era o Jurandir Paixão, porque prefeito tem foro privilegiado. Não, o prefeito não será preso. Acontece que só numa situação de absoluta excepcionalidade. Político com mandato, quando é preso, acontece esta vergonha que aconteceu. Essa né? coisa. Envolvendo agora, recentemente, o seu Aécio Neves, envolvendo agora o seu Pisciani lá no Rio de Janeiro, envolvendo a dona Rosinha Garotinho, que nem mandato tem, mas que está solta, né? Que está solto, o seu garotinho continua preso, sabe-se lá até quando, mas politicão, político influente, né? O Zé Dirceu tá solto, tá dançando na festa, tá indo a festas, tá dançando, tá sambando na cara do povo brasileiro, porque eles sambam na cara do povo brasileiro. Politicão, se vai preso, fica pouco tempo preso. Fica um dia só, fica 2. No caso do Paulo D'Andrea, ele só foi recolhido, não sei se foi recolhido à carceragem, mas foi levado à cadeia. Tomar um café na delegacia. Foi levado à delegacia. Com todo respeito. Foi levado à delegacia porque não tinha mandato, porque não era o prefeito de então. Com todo respeito, ele foi levado para a delegacia para tomar um cafezinho com o delegado. Tá bom, e passou por esse constrangimento por quê? Porque tinha cortado uma árvore. Passou pelo constrangimento. Ele claro, não, né? Claro Alguém da Prefeitura Municipal de Limeira. Claro que passou. Acontece o seguinte, e isso que aconteceu com o doutor Palmiro Paulo Veronese D'Andrea, que os seus adversários, que o grupo político dele disse, olha, ele foi preso e tal. Não é bem assim. Porque o que aconteceu com ele... Não é bem assim pela versão do Ivan. Né? Não é bem assim pela versão do Ivan. Pela verdade dos fatos. Pela versão do Ivan. Pela verdade dos fatos. O que aconteceu com o doutor Palmiro Paulo Veronese D'Andrea é uma coisa que vem acontecendo na política brasileira há muito tempo. A onda do denuncismo. Porque é muito comum isso acontecer. Grupos políticos se engalfinham e, de repente, alguém vê uma oportunidade de fazer uma denúncia contra um adversário político. E faz a denúncia. A denúncia tem que ser apurada, tem que ser investigada pelo Ministério Público. O Ministério Público vai fazer as investigações, aí vai levar para a Justiça para ver se a Justiça acata. E lá na frente se comprova que a denúncia que foi feita contra aquele cidadão político por um adversário político não para em pé. E a Justiça diz, olha, não para em pé. Volte para tua casa tranquilo e sossegado que você está inocentado. O que aconteceu com o doutor Palmiro Paulo Veronese D'Andrea foi isso. Alguém fez uma denúncia contra ele para o atingir politicamente. Só que a denúncia não parava em pé. Esse procedimento dele ter sido levado à delegacia foi um procedimento do processo. Mas depois se comprovou que a denúncia não parava em pé, nada pesou contra ele. É disso que se trata. Bom, é a sua versão, a minha versão é diferente. Não é a minha versão, é a verdade dos fatos. A minha versão é diferente. O doutor Paulo foi condenado? Olha, eu não sei o desenrolar do processo, mas ele respondeu um processo na Justiça. Sim. Mas quantos não respondem processo na Justiça e lá na frente não dá nada, Caio Bortolano? É o denuncismo. A grande maioria. Se faz denúncia contra o cara para o atingir politicamente. A grande maioria dos políticos, o cara sabe que os políticos, sobretudo os muito ricos, contratam advogados muito caros. O cara sabe que não vai dar nada. Do ponto de vista jurídico, não vai dar nada. O cara não vai ser condenado, o cara não vai ser preso, não vai sobrar nada para ele do ponto de vista jurídico. Mas politicamente, o cara se ferrou.
Politicamente, aquilo rendeu o Brasil é o país. Um monte de ataques. O Brasil é o país que não vê problemas num condenado à cadeia estar fazendo pré-campanha a presidente, o que é ilegal, né? Porque não começou o período eleitoral ainda. Pré-campanha a presidente é extemporâneo, é crime eleitoral. O Brasil acha normal. O Brasil não acha normal que o Luciano Huck queira ser presidente da República. Aí o apresentador de televisão, que fala da possibilidade de entrar na política, é arrebentado na rede social porque disse que pensava em ser candidato. Como fizeram lá atrás com o Silvio Santos. Acabaram com a vida do Silvio Santos quando o Silvio Santos anunciou que queria ser candidato à presidência da República. Fizeram a mesma coisa agora com o Luciano Huck. Com uma intensidade muito maior, é claro, do que no trato de um condenado à cadeia, que está por aí pedindo voto para todo canto. No Brasil acontece esse tipo de coisa. Infelizmente acontece esse tipo de coisa. E qual é o problema? Qual seria o problema inteira? Silvio Santos, presidente do Brasil, aquela época. Hoje não. Qual seria o problema ter Luciano Huck, presidente do Brasil? Se nos Estados Unidos Ronald Reagan foi 2 vezes presidente, era um ator de Hollywood, Ronald Reagan. Arnold Schwarzenegger foi 2 vezes governador da Califórnia, era um ator de Hollywood. E foi um ótimo governador da Califórnia. Aliás, Arnold Schwarzenegger é austríaco, nem americano é. E foi governador da Califórnia por 2 vezes nos Estados Unidos. Então, a pessoa é humilhada, ofendida, achincalhada quando demonstra a intenção de participar da política, mas o politicão, aquele de carreira, aquele que já fez tudo que nós sabemos, né? Mas o sítio não é dele, mas o barco não é dele, mas o apartamento triplex, o trisplex, o tipex não é dele. Esse pode continuar fazendo discurso político e pedindo voto. Agora, um apresentador de televisão não pode, sendo que apresentador de televisão é um profissional como outro qualquer. Jornalista é um profissional como outro qualquer. Isso já aconteceu no Brasil, né? Carlos Lacerda era um jornalista que foi governador do Rio de Janeiro. Jonas Donizete é um radialista que virou prefeito de Campinas. Eu quero saber onde está o problema. E outros tantos exemplos de radialistas, Sandro Alex, radialista do Paraná, que ontem conseguiu aprovar na comissão a obrigatoriedade do chip de FM em celular. Qual é o problema do radialista se candidatar, do jornalista se candidatar, do apresentador se candidatar? O próprio Ratinho já foi deputado. Qual é o problema? O problema é de onde vem, é ser o apresentador. É playboy, né? É playboy. Petista chama gente bem-sucedida de playboy, né? Porque tem ódio do capital, né? Ele às vezes se acomoda, né? No empreguinho, né? No empreguinho. Porque ele não tem ambição, né? Então ele se incomoda com quem trabalha, com quem acorda cedo, trabalha bastante, ganha honrosamente, honestamente o seu dinheiro, sua para ganhar dinheiro. Aí vira playboy. Aí vira coxinha, né? O cara que luta pela vida, né? O empresário é o demônio pro petista, né? O capital, isso é terrível. É bom no comunismo, bom é na Venezuela e em Cuba, lá que é bom, né? Porque o empresário, temos que acabar com o empresário. Temos que acabar com o empresário. O problema é o empresário. O problema é quem gera empregos, é quem paga salários, é quem luta. E nos governos do PT, ultimamente, lutou. Olha, minha gente. Olha, não queira saber. Aliás, você que é empresário sabe. Dos anos terríveis que foram 2014, 2015, 2016. E você que é funcionário também sabe. Você que perdeu seu emprego também sabe. Do estrago da dona Dilma Rousseff, do PT.
do seu Lula. A gente sabe, né? É só analisar dados e números e a história como de fato ocorreu. Mas enfim, esse é o país onde nós vivemos. E esse é o país que nós temos a obrigação de tornar melhor. De maneira democrática, de maneira responsável e jamais nos esquecendo que a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca, não é vermelha. A minha bandeira não é vermelha. A minha bandeira é verde, amarela, azul e branco. A minha bandeira é de um sistema em que as pessoas possam trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente e vencer na vida. E vencer na vida. E que todos possam vencer na vida. E que todos possam ter o mínimo para viver digna e decentemente. E que quem vencer na vida honestamente não seja chamado de playboy ou de coxinha. Por quem se acomodou. Acomodou a bunda gorda numa cadeira e não pode ver outra pessoa fazendo sucesso. Não pode ver outra pessoa fazendo sucesso. Falando em sucesso, o Grêmio foi campeão da Libertadores ontem, né? Rapaz do céu, era Lanús desde pequenininho. Eu não queria ver o Grêmio fazendo sucesso. Eu acho que o Grêmio e o Corinthians são os melhores exemplos. O próprio Santos, que futebol você faz com competência, né? Imagine a dona da Crefisa agora, né? O doping financeiro de mais de R$500 bilhão, não é? Da Crefisa no Palmeiras resultou em nada esse ano. E o Corinthians, com um time de R$500, tornou-se o maior campeão brasileiro da história. E o Grêmio, com um time de R$500, tornou-se tricampeão da Libertadores, assim como o Santos de Pelé e de Neymar, assim como o São Paulo Futebol Clube, os maiores times, os maiores times do Brasil em termos de conquista, né? Inegavelmente, indiscutivelmente, São Paulo Futebol Clube, trimundial e tri da Libertadores, Santos bimundial e tri da Libertadores, e o Grêmio agora tri da Libertadores, vai ficar na Libertadores, né? Não vai ser campeão do mundo, porque se for a final do Mundial será contra o Real Madrid. E aí, dificilmente, né, será um milagre. Aí é ruim, hein? Mas é um time com Edilson, com Douglas, com Marcelo Oliveira, com Bruno Cortez, com Cícero, né? Perceba, o lateral direito reserva do Corinthians, o Bruno Cortez foi mandado embora do São Paulo, o Fernandinho foi mandado embora do São Paulo, foi mandado embora do Atlético Mineiro, o Cícero foi mandado embora do São Paulo, fez um dos gols do título, o Christian foi mandado embora do Corinthians, se bem que o Christian pouco joga ou nada joga, e os grandes talentos do Grêmio vêm exatamente das fileiras de base do Grêmio de Futebol porto-alegrense, né? O Luan, o Arthur, o Ramiro... Mas o mérito todo, eu acho que é do Renato. Seu goleiro, seu zagueiro Jeromel. Né? O mérito todo é do Renato, porque esse time estava capengando. Esse time aí que você falou... Com o Roger, né? Estava capengando, estava caindo pelas tabelas com o Roger, que agora foi para o Palmeiras, né? E foi bem nas mãos do Roger até um determinado momento, até um determinado instante. Bem é quando ganha título, né? Então, foi bem, mas não ganhou nada. Não ganhou nem campeonato gaúcho. Não. O Roger não ganhou. O Roger só tem um título na carreira, que é campeão do Mineiro com o Atlético Mineiro esse ano. Então, o que a gente pode falar do Roger? Porque o time estava jogando bonito. Então, num determinado momento, o Roger foi elevado à categoria de grande treinador brasileiro pela crônica esportiva balizada, por conta do futebol apresentado pelo Grêmio, e de repente afundou. Não se sabe por que a coisa afundou, degringolou, ele perdeu a mão. Aí entrou o Renato e fez o que fez. Então o Renato, eu acho que é quem deve receber todo o mérito dessa conquista. O Renato é maravilhoso. O Renato Gaúcho é maravilhoso. O futebol precisa de mais Renatos. O que ele fez, não sei. Sei que deu certo. Futebol precisa de mais Renatos. Eu gostaria muito de ver um dia Renato Gaúcho treinando o meu Corinthians. Renato é maravilhoso. Renato é boleirão, é falastrão. Futebol precisa disso. Não sei o que o Renato fez. Futebol precisa de... O futebol brasileiro precisa de mais Renatos Gaúchos. Em certa maneira, que é um cara já ultrapassado. Mais técnicos como Levir Coupe. E menos Oswaldos Oliveiras. E menos Vanderleis Luxemburgos.
Né? O Renato é um tipo de Menos Eduardos Felipão, Batistas, né? Que caiu esse ano com a Ponte, caíram pai e filho, caíram de divisão, né? O Renato foi campeão como jogador e como técnico, né? O Nelsinho Batista caiu com o Corinthians, Eduardo Batista caiu com a Ponte. É uma família que acho que não dá muito certo pro futebol, viu? O Renato é meio Felipão, né? Aquela coisa assim do paizão do jogador, né? Não sei até que ponto isso dá resultado, né? O Felipão foi campeão da Copa do Mundo. Segunda vez que ele chega à final da Libertadores, ele perdeu uma Libertadores com o Fluminense. O Felipão foi campeão do mundo na Copa do Mundo, foi campeão do mundo numa Copa e na outra tomou 7-1 da Alemanha, naquele vexame que o Brasil deu aqui dentro do Brasil. Então não sei até que ponto isso dá resultado. Mas enfim, escuta, não dá resultado a vida toda, né? Mas em algum momento dá. Ivan, cara certo, na hora certa, no lugar certo. Filipão foi campeão do mundo com o Brasil, foi maravilhoso. Filipão pegou Portugal, foi vice-campeão da Eurocopa com Portugal e levou Portugal à melhor classificação de Portugal numa Copa do Mundo. E depois voltou junto do Parreira, já defasado, já consagrado, e aconteceu o que aconteceu. Mas você vê como quando o momento já era do Tite, em 2014. Mas você vê como nós estamos falando de coisas que não tem muita coerência? Nós estamos falando de um time que foi campeão da Libertadores agora, tricampeão da Libertadores agora, que nas mãos de um técnico que era consagradíssimo, a crônica esportiva balizada endeusava Roger, que hoje foi pro Palmeiras. E o time foi mal com ele. Aí vem Renato, que a crônica esportiva balizada escrachou, considerava um falastrão, foi campeão. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Foi campeão, Pode terminar o ano campeão mundial. Então, é difícil, muito Então você já difícil. imaginou? Olha como uma coisa não tem muita coerência. Aí você vai buscar o Felipão, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Aquele cara assim, amigão do jogador. Felipão ganhou uma Copa do Mundo na Alemanha e saindo completamente desacreditado do Brasil. A crônica esportiva balizada queria ver o capeta na frente, mas não queria ver o Felipão. Mas ele tinha nas mãos... Só que o Felipão foi lá... Ronaldo Fenômeno querendo se recuperar, Rivaldo voando, não importa, Cafu voando, Roberto Carlos voando. Não importa. É diferente, Não né? importa. Isso aí voando, todo mundo voando, depois que ganhou a Copa do Mundo. Quando saiu daqui do Brasil para a Alemanha, saiu daqui completamente desacreditado. Era a geni do futebol. Tá bom, mas era a melhor seleção do mundo. E foi lá e foi campeão do mundo. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Marcos, o São Marcos. Depois que ganha jogando é fácil. Uma enormidade. Depois que ganha é uma maravilha, mas saiu daqui desacreditado. E aí, a outra vez, o próprio Felipão, com o time voando, né? Ganhou a Copa das Confederações, todo mundo achando que ia ser o Brasil ia arrebentar, deu o vexame que deu. Você vê como não tem coerência. São coisas que... o que acontece? Onde é que está o diferencial? Onde é que está o negócio? Ivan, a gente está falando há 1 hora aqui, né? Mas olha, você tem que... Não, a gente está falando 1 hora, não. Eu estou falando faz uns 20 minutos. Você tem que observar, os outros 40. Você tem que observar os sinais. A seleção brasileira em campo, perfilada, o hino nacional tocando, Davi Luiz chorando, Júlio César chorando, o outro fulano chorando, o outro Beltrano chorando. Essa seleçãozinha não ia dar, com perdão da expressão, porra nenhuma. Não, mas tinha ganhado Copa das Confederações. Mas Copa das Confederações, a Espanha, teve o episódio da Espanha que os espanhóis foram pra noite, foram pra balada no dia anterior, foram atrás das mulheres cariocas no dia anterior. O único que não foi o Cacilhas, o goleiro, os demais todos foram. E o Piqué, zagueiro, que é casado com a Shakira, aquela cantora, a Espanha, que era a grande seleção daquele momento, foi pra esbórnia, foi pra putaria. Aí no dia seguinte aconteceu o que aconteceu. Então, a seleção de 2014 já dava sinais. E vou dizer uma coisa pra você que eu não queria dizer. Eu tô achando que quem vai engrossar a Copa do Mundo do ano que vem é a dona Argentina. Sei não. Tô achando que ano que vem... Tô achando, hein? Que ano que vem a Copa do Mundo é de Lionel Messi. Eu acho que da Alemanha de novo. Tem pra ninguém. Né? Tem pra ninguém, não. Eu acho que o Tite é maravilhoso, tá fazendo um ótimo trabalho, mas honestamente não vejo no Neymar uma figura como Ronaldo Fenômeno ou Romário. Não enxergo no Neymar um vencedor como Ronaldo Fenômeno ou como Romário. O Neymar é um campeão olímpico. Foi. O Brasil jogou com quase com o time A e a Alemanha jogou com o juvenil. E o Brasil foi campeão olímpico nos pênaltis. E dentro do Brasil.
Então, não criemos ilusões. Não criemos ilusões. Acho que o Brasil vai fazer uma boa Copa do Mundo, mas estou achando que o tal de Lionel Messi vai tomar para si a Copa do Mundo do ano que vem, como sendo a última Copa dele também, né? Se ele não conseguir nada no ano que vem, vai terminar uma carreira na seleção da Argentina sem ter conseguido nada. Se eu fosse apostar hoje, apostaria novamente na Alemanha, seu Caio Bortolão. E eu já falei demais pro meu tamanho. Eu vou bater em retirada. Até amanhã. Até amanhã, Ivan.